Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse webinário. É com muita alegria que eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouco do que eu busquei de informação dentro da odontologia e da saúde pública nesse contexto do coronavírus, né? Queria dar as boas-vindas, aproveitar e agradecer ao professor Ítalo pelo convite de vir compartilhar um pouco desse conhecimento e com vocês aqui nesse webinário. Prometo honrar o tempo de vocês e trazer informações para que vocês possam levar para o dia a dia de vocês, tá? E ajudar a compartilhar, né, com as pessoas, propagar informações verídicas, porque no meio que a gente está, a gente recebe tanta informação e nem todas essas informações são baseadas em evidência científica, são em achismo. As pessoas às vezes leem alguma coisa e deduzem outras, e começam a divulgar isso como sendo uma verdade. E a gente sabe que dentro desse contexto, o que é mais importante nesse momento é a gente ter uma informação que tenha embasamento científico para evitar propagar mais medo e desinformação, tá? Então, eu quero contar para vocês dessa pandemia, um pouquinho rápido, eu prometo que vai ser muito rápido, e falar de lembrar, né, que em dezembro de 2019 nós estávamos na nossa rotina do dia a dia, na nossa faculdade, estudando. Enquanto isso, do outro lado do mundo, lá na China, iniciava-se um surto local, uma pandemia desconhecida, aparentemente inofensiva, se transformando em ameaça à saúde pública e à economia. Esse surto iniciou-se no mercado atacadista de frutos do mar em Wuhan, né, na cidade de Wuhan, lá na China. E esse episódio, ele, em poucos meses, ele se transformaria em um problema de saúde pública mundial. Né? Não só de saúde pública, mas também um problema econômico, que nós estamos vendo aí o impacto disso tudo na nossa economia, que também, né, gera consequências na saúde pública. Então, esse webinário é com a intenção de fazer uma visão geral sobre o surto da doença, sobre o porquê a odontologia gera um impacto na saúde pública e a importância, né, que as pessoas precisam dar aos cuidados de saúde bucal, em um momento que é fundamental a gente manter a nossa boa saúde geral, tá? E evitar contato com as pessoas, se mantendo em um isolamento social. Qual o impacto disso tudo no contexto de odontologia e saúde pública é o que nós vamos abordar nos próximos minutos. Então, gente, eu trouxe esse primeiro artigo que foi publicado em fevereiro de 2020, né, fevereiro agora, e esse artigo ele faz o relato que em dezembro de 2019 eles identificaram um grupo de pacientes com uma pneumonia de causa desconhecida. E epidemiologicamente, essa pneumonia estava ligada ao mercado de animais vivos em Wuhan. Foi daí que eles começaram a fazer associação com uma transmissão vinda dos animais. E começou-se a ser relatado vários casos subsequentes dessa pneumonia de causa desconhecida. Esses casos eles foram identificados em hospitais locais e utilizando um método de vigilância de pneumonia de causa desconhecida que eles tinham estabelecido em um surto de uma síndrome respiratória aguda que eles tiveram em 2003. Então eles usaram esse protocolo porque eles não sabiam o que estava causando esse problema respiratório, essa pneumonia naquela população. E aí eles começaram uma busca incessante para buscar entender esse contexto. E aqui, ó, ele mostra que é uma pneumonia de causa desconhecida. Então, lá em 1º de dezembro, segundo esse artigo, foi o primeiro relato da existência dessa pneumonia de causa desconhecida. Nesse outro artigo aqui, a gente já observa que em 31 de dezembro, né, o Centro de Controle de Prevenção e Doenças da China, ela iniciou a investigação epidemiológica da doença. Eles selecionaram esses pacientes, né, pegaram amostras do lavado broncoalveolar desses pacientes
e foram fazer pesquisas desse achado, né, dessa secreção. E aí eles começaram a extrair o RNA, né, dessas células que estavam aí, para identificar o que eles encontravam. E aí eles começaram a ver uma linhagem do gênero beta-coronavírus, né, no interior nesses lavados. Então eles fizeram o isolamento desses vírus, né, das células, das vias aéreas respiratórias, das vias aéreas dos pacientes que eles coletaram, e aí eles isolaram um vírus que eles nomearam como 2019 nCovid, que é um vírus o 2019, N de novo, e COVID de covírus que eles já tinham identificado antes. Porque eles perceberam que tinha uma semelhança muito grande com o Covid-1, que tinha provocado uma síndrome respiratória aguda lá em 2003. Ok? Então, em 31, né, o CDC da China iniciou a investigação e em 7 de janeiro esse sequenciamento foi concluído, segundo esse artigo que eu mostrei para você, o sequenciamento genético do RNA do vírus. E em 12 de janeiro, a OMS ela já tinha esse vírus mapeado para distribuir para os laboratórios para quando surgissem os casos dessa pneumonia respiratória, identificar se era por esse vírus. Então, daí começou-se um estudo para entender o que estava acontecendo. Isso ainda em foco local na China, né? Os casos começaram a crescer e tomar uma proporção muito grande, e hoje a gente está aqui nessa pandemia que a gente também vai já falar para frente. Então, para esclarecer, gente, o vírus, naquele primeiro momento do artigo inicial que eu mostrei para vocês, ele se chamava 2019 nCoV, era o nome do vírus. Depois eles identificaram esse vírus, né, continuaram as investigações e identificaram e renomearam o vírus, que é o nome oficial, que é o SARS-CoV-2. Por quê? Porque ele tem muita semelhança com o SARS-CoV-1, que causou aquela pneumonia epidemia em 2002 na China também. É um irmão desse outro SARS, né? Então, a Organização Mundial de Saúde, ela coloca esse nome para facilitar a comunicação, certo? Então, tanto o SARS-CoV-1 como o 2, eles causam uma síndrome aguda respiratória, mas são vírus RNA diferente. E a doença, né, provocada por esse vírus, a gente nomeia como Covid-19, que quer dizer coronavírus disease 19, que é a doença de coronavírus, causada por coronavírus de 2019, que foi quando descobriu-se a doença. E quais são os sintomas dessa doença, né? Essa doença a gente já está vendo aí em larga escala nas redes de comunicação, que os sintomas dela vão de febre, fadiga, tosse, mialgia, dispneia, dor de cabeça, tontura, dor abdominal, diarreia, náusea, vômito, falta de ar. Tem alguns relatos que eu não achei em nenhum artigo científico, mas muitos pacientes têm relatado a falta de sentir o gosto e o cheiro das coisas, né? Mas os artigos que eu consultei, que eu coloquei o Xu et al. De 2020, eles consideram apenas esses sintomas. Entretanto, gente, a gente sabe que essa doença ela pode evoluir, né, para uma síndrome respiratória progressiva, devido a uma lesão alveolar, e essa tem uma característica radiográfica, né, da tomografia, de um aspecto de vidro fosco no tórax, né, na região de pulmão dos pacientes. Entretanto, a gente sabe que 80% dos pacientes que apresentam o Covid-19, eles têm sintomas leves e se assemelham como sintomas de simples gripe. Mas a gente sabe que esses 20% que têm sintomas mais graves, eles evoluem de forma muito negativa, né, em relação à síndrome respiratória, e principalmente quando ele está enquadrado em um grupo de risco, idoso ou doenças sistêmicas. Então aqui eu trago para vocês mais um artigo, que é Coronavírus, implicações na clínica dentária. Esse artigo ele fala um pouco da prática odontológica, né, nesse contexto de coronavírus.
E ele fala que o vírus, né, o SARS-CoV-2, ele, uma vez no corpo humano, ele estará presente nas vias nasofaríngeas e salivares, que é a área de atuação do cirurgião dentista. As secreções dos pacientes afetados também estão cheias desse vírus, e acredita-se que essa disseminação seja predominantemente respiratória. Como é algo muito recente, os estudos ainda não são conclusivos em relação à transmissão. A gente sabe que é um vírus de alto poder de transmissão, mas sabe-se que diminui o contágio com proteção, mas a gente não sabe se existe outra forma de contaminação pelo vírus. Ainda não é totalmente desvendado pela ciência. Esse mesmo artigo, ele fala da alta transmissibilidade, né, dos pacientes, principalmente quando os pacientes são assintomáticos, são os que mais podem ser perigosos em termos de saúde pública, porque são pessoas que estão aí disseminando o vírus e pode disseminar para pessoas de baixa imunidade, de doenças crônicas, que é um certo desafio vencer esse vírus nesse momento, em que estão doentes, né? Esse mesmo artigo, ele relata que o período de incubação ele varia de 0 a 24 dias, mas tem se usado de forma padrão e protocolado pela OMS, pelo Ministério da Saúde, que são 14 dias, né, de afastamento, para não se ter mais risco. E a transmissão ela pode ocorrer antes de qualquer sintoma, ou seja aparente, ou seja, o paciente enquanto ele é assintomático. Pode ser que haja essa transmissão. Então, gente, a gente vê, né, que nas 2 últimas décadas existiram 2 pandemias por coronavírus, certo? Segundo o Xu et al. Em 2020, em seu artigo, ele fala pra gente que essas 2 pandemias foram por coronavírus, e uma foi pelo SARS-CoV-1 de 2002, né? E uma foi pelo MERS-CoV, que foi uma síndrome respiratória que aconteceu somente no Oriente Médio. Ela não se espalhou em muitos continentes, apenas em alguns. Logo ela se debelou e sumiu. Então, quando a gente fala de pandemia, a gente tem ouvido muito falar, mas é importante a gente relembrar o que é a pandemia. É uma epidemia que ocorre em todo o planeta, em vários continentes, né? Se repete de formas em diferentes continentes, e isso tem um impacto muito grande para a saúde mundial, certo? Esse SARS-CoV-2 em 2020, ele foi a nova pandemia, né, por coronavírus, e ele foi declarado como pandemia em 11 de março, ou seja, é muito recente, quando a OMS publicou que o coronavírus, o SARS-CoV-2, já tinha se tornado uma pandemia mundial, tá? A última vez que a gente teve uma outra pandemia foi a gripe A, né, H1N1, que aconteceu em 2009, porém não foi por coronavírus, é outro tipo de vírus. E é importante a gente trazer isso para a gente relembrar um pouco da história e como as coisas vão evoluindo, né? A MERS-CoV, por exemplo, ela foi identificada em 2012 e foi uma causa respiratória do Oriente Médio, como eu falei para vocês. E logo sumiu, o surto acabou e logo sumiu esse vírus e não teve mais casos. A mesma coisa aconteceu com o SARS-CoV-1 e assim a gente espera que aconteça com a SARS-CoV-2, que é o vírus que a gente tem enfrentado no nosso dia a dia. Esse artigo aqui, ele é um artigo muito técnico, mas eu quis trazer aqui para vocês para explicar um pouquinho do grau de importância do estudo aprofundado do coronavírus para a odontologia. Por quê? Porque já foi identificado que o coronavírus, ele se liga, né, em células do nosso corpo. O nosso corpo tem as células, a membrana da célula, tem os receptores que se ligam com as moléculas e com outras células. E o receptor do nosso organismo, da nossa célula, que recebe o coronavírus, que recebe o vírus, né, ele se chama o AC2, que é uma enzima conversora de angiotensina 2. E essa enzima, ela é a provável fonte de conexão com o receptor do covírus,
do coronavírus, que faz a abertura da célula para o vírus entrar, infectar, como se fosse uma chave. E isso tem impacto na odontologia, por quê? Porque as células da boca, principalmente as células da língua, elas têm uma alta quantidade dessa enzima conversora de angiotensina, que é a C2. Então, esse artigo ele mostra para a gente, né, de que as células que têm essa enzima, elas são células que estão mais suscetíveis à infecção. E na cavidade oral, né, essas células epiteliais, que são as que têm mais AC2, tem alta expressão dessas células em língua, né? Tem alta também em mucosa, mas não tão quanto na língua, que é o local que mais tem essas células, ou seja, o potencial de contaminação aí, de infecção, suscetibilidade muito alta. Então, esse artigo, ele nos mostra que as vias de contaminação, né, e patogênese, que é como a doença se comporta do Covid-19, não são totalmente compreendidas, né? Muitos estudos, nenhum é conclusivo, e o estudo do receptor, ele pode ser valioso a partir do momento que ele pode nos sinalizar a prevenção e tratamento do coronavírus, porque se aí é onde há a ligação da célula com o organismo, é como ele entra, talvez aí também é onde a gente consiga fazer essa interferência, né, fazer como se fosse a ruptura dessa entrada, evitar a entrada desse vírus através desse receptor. Então, muitos estudos têm sido desenvolvidos nesse sentido, e a cavidade oral é um risco potencial por ser uma área que tem muito desses receptores, né, então ela é um potencial, ela tem um risco potencial de susceptibilidade ao coronavírus, e fornece uma evidência para a futura estratégia de prevenção na prática clínica odontológica e na vida diária. Então aqui a gente já começa a observar que na odontologia a gente tem um alto poder de transmissibilidade da doença. Por quê? Porque as pessoas, o dentista trabalha na boca, então é um risco para o dentista se contaminar, é um risco para a equipe, e o risco de ter uma infecção cruzada. Ainda vou falar um pouco sobre isso, tá? Então é só para a gente atentar que tudo isso gera um impacto na saúde pública, porque dentro do dia a dia odontológico, nós podemos, né, funcionar como disseminadores de doença. Mas existe um outro lado que também eu vou abordar mais para frente em relação à saúde pública, sem ser a questão da disseminação de doença. Então, gente, a odontologia, nós trabalhamos direto na boca, como eu falei para vocês, né? As características dessa infecção, que é uma infecção que se chama nosocomial, né? Porque é uma região de trato oral, é muito importante a gente tomar cuidados com certas barreiras de proteção. E um estudo feito pelo Instituto Alberto Luiz Coimbra, de pós-graduação e pesquisa de engenharia, mostra que os profissionais da odontologia, ou seja, técnicos auxiliares e dentistas, são os profissionais que têm 99% de risco de contaminação por coronavírus. Né? Por mais que se tenha todas as barreiras, esse risco ainda é muito, muito alto. Então, os profissionais da odontologia, eles correm alto risco de infecção e podem se tornar potenciais portadores da doença. Né? Isso porque as intervenções odontológicas, elas geram um aerosol. O que é o aerosol? Aquela canetinha que nós usamos quando ela roda, ela gera várias gotículas circulando ali em alta velocidade, e isso faz uma nuvem de gotículas, e essas gotículas são altamente contaminadas. No dia a dia do consultório, nós já temos certas barreiras, justamente, e medidas de proteção para evitar contaminação por esse aerosol diante de outras doenças, mas agora com o coronavírus, que parece ter uma alta transmissibilidade, esses cuidados eles têm que ser redobrados, e novos protocolos estão sendo criados para gerar a proteção não só do profissional, mas como do paciente e da equipe dele. Tá? Então, o manuseio correto de objetos cortantes, porque a gente trabalha com objetos que são cortantes, então pode rasgar a luva, pode rasgar o jaleco de proteção, né? Então, tudo isso pode ser uma via de contaminação.
é a proximidade do profissional e do paciente, né? Então, essa proximidade ali já gera esse alto risco de contaminação. Aqui, ó, vocês podem observar nessas fotos que após o uso do aerosol, essa é uma tinta, né, utilizada para que usa com luz vermelha, e aí a gente consegue observar onde esse aerosol ele se dispersa. Vocês podem ver o rosto do paciente todo iluminado, olha a lateral do rosto aqui do paciente toda contaminada, a caneta de alta rotação, que a gente chama de alta rotação, tá? Então a gente observa o poder. Se a gente for observar as superfícies, a gente vai encontrar muito mais áreas de contaminação, né? E os protocolos atuais em relação ao coronavírus, porque ele tem um grande tempo de suspensão, e a gente vai já falar para vocês sobre isso, é exatamente cuidar dessa área odontológica, remover tudo das bancadas e ter cuidado com esse material, porque o consultório odontológico ele pode expor o paciente a uma contaminação cruzada, ou seja, seu Joãozinho senta na minha cadeira, ele pode ser assintomático, ele vem com coronavírus na saliva, né? Ela já fica ali nas células epiteliais, e esses vírus nas células epiteliais da boca, ali da língua, o dentista vai manipular, e nesse momento ele já vai ter um risco de contaminação. Então ele vai embora. Se não houver uma descontaminação da área, uma correta remoção do equipamento de proteção individual dos profissionais ali trabalhando, há essa contaminação, pode existir essa contaminação. Então, se chega a Dona Maria e senta na cadeira que não foi descontaminada, Dona Maria vai receber o vírus do seu João. Então, aí é uma contaminação cruzada. Então, gente, os vírus, eles estão lá presentes, ó, voando, né, no consultório, e estão causando ali, proporcionando uma possibilidade de contaminação dos profissionais, certo? Então é muito importante a gente fazer ter esse cuidado e observar que nessas áreas aí, né, de acordo com a resistência do coronavírus, a gente tem estudos que mostram que nas superfícies de plástico eles ficam de 2 a 3 dias ali. Né, nas áreas de aço inoxidável são de 2 a 3. Papelão, que é essa papelão, a caixa amarela, é onde descarta os perfurocortantes, é de 24 horas. Né? E o aerosol, que é essa nuvem que fica sobrevoando, digamos assim, né, que fica no ar, ela pode durar até 3 horas. Então aqui, esse próximo slide, ele mostra um esquema que é uma ilustração das rotas de transmissão por coronavírus, né? O artigo, eu vou mostrar para vocês em seguida, rotas de transmissão do coronavírus no controle da prática dental. Então, a prática odontológica. Então, aqui a gente observa um paciente que não necessariamente pode estar doente, ele pode estar sintomático, né? Se ele contamina uma superfície através de tosse, saliva, né, seja essa superfície lá na cadeira odontológica, pode haver uma contaminação dos profissionais e da equipe odontológica, né, de todos os profissionais, do dentista, do auxiliar e do técnico. E aí, esse paciente aqui, ele pode fazer essa infecção cruzada, né, uma contaminação aí, por um contato indireto, contaminar essa equipe, ou diretamente por gotículas, na prática odontológica, ali com o uso do aerosol, contaminar diretamente. Pode ser através de superfícies ou pode ser diretamente a gotícula em contato com os profissionais. Então, pode ser um contato direto ou um contato indireto. Além disso, esse indivíduo ele vai gerar um problema entre as pessoas da comunidade, né? Porque no transporte pelo ar ele também contamina indivíduos, certo? Então, aqui, gente, a gente percebe como a odontologia tem um impacto muito grande diante da saúde pública se cuidados não forem tomados durante o atendimento. Então, é muito importante a gente interromper essas rotas de transmissão que nós podemos interromper, porque nós, dentistas, somos profissionais da saúde. Então, nós temos que atuar como tal, não somente tratando as doenças da boca,
que é um outro assunto que a gente vai falar mais para frente, que é importante também para um estado geral de saúde, mas também na ruptura dessas rotas de comunicação entre o paciente doente, né, e o paciente não doente. Isso tudo é relatado, gente, nesse artigo, ó, transmissão, as rotas de transmissão, é um artigo recente também, de 2020. Os participantes da prática odontológica, eles se expõem a riscos tremendos de infecção, e devido a essa comunicação face a face, a exposição de saliva, sangue e outros fluidos corporais, e manejo de perfuros cortantes, como eu já falei para vocês, os profissionais eles desempenham um papel muito importante na prevenção da transmissão do coronavírus. Então, esse é um dos papéis da importância do cirurgião dentista diante desse desafio da saúde pública, tá? Bloquear essas rotas de transmissão de pessoa para pessoa em clínicas odontológicas. Além disso, eu, na minha experiência, acrescento que nosso papel também é importante no ato de comunicação do paciente, de orientação, de boas práticas para evitar também que ela adoeça. Eu acho que não é só na prática odontológica, mas também por sermos profissionais de saúde, nós temos um papel muito importante na prevenção de doenças, e nós podemos sim, através de medidas educativas, orientar esses pacientes a adotar práticas saudáveis para evitar a transmissão do coronavírus. Esse artigo que eu trouxe para vocês é um dos inúmeros artigos que falam da transmissão, né, de como a má qualidade de higiene bucal do paciente pode gerar um problema, uma pneumonia. Esse aqui em especial que eu estou mostrando para vocês fala de pacientes idosos, que quando os pacientes idosos não têm uma higiene bucal adequada, há uma incidência do número de pneumonias nesses pacientes. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Para acender a luzinha da importância de uma boa qualidade da nossa higienização, da nossa higiene bucal. Não só nossa, né, de pessoas que não têm comprometimento, que não são idosos, que não são fatores de risco, mas principalmente dos grupos que são fatores de risco. Por quê? Porque a boca é um local que tem muito micro-organismo. E já existem vários estudos mostrando da relação desses micro-organismos com doenças sistêmicas, com doenças no corpo, né? Então, inclusive pneumonias, né, associadas a bactérias da cavidade oral. Então, se a gente está num processo de uma nova doença que a gente ainda não entende como ela se comporta, manter uma boa higiene e uma boa saúde bucal é importante. Primeiro, para não ser porta de entrada para uma outra doença, né? De repente a pessoa pode ter Covid e ter uma outra doença que foi desencadeada por conta de um problema de bucal, certo? Então, o alerta que eu quero deixar aqui nesse momento, né, não é que um paciente que não tem higiene bucal vai ter complicações de coronavírus. Eu não posso dizer isso porque não existem estudos que comprovem essa relação. Mas o que eu posso dizer para vocês é que é importante sim cuidar da saúde bucal. Primeiro, porque não está sendo possível ter atendimento odontológico. Os atendimentos odontológicos estão suspensos. Então, só está tendo atendimento de urgência e emergência, né, para controlar essas rotas de transmissão através da odontologia. Se você não higieniza bem sua boca, você pode necessitar de um tratamento odontológico mais rápido. Então, aí você já tem um risco, né, se nesse período de isolamento, que nós devemos estar fora do contato com as pessoas, você precisar procurar um consultório odontológico. Você pode tanto levar o vírus, caso você tenha e seja sintomático ou doente, como você pode trazer o vírus. Então já é mais uma situação. E se você cuidar da sua saúde, você não vai precisar desse atendimento, então você já mantém esse isolamento social e você não vai ter nenhuma complicação de saúde geral. Então a saúde da boca, ela influencia na sua saúde geral. É importante sim você manter boas práticas de higiene bucal e orientar os seus pais, avós, filhos, parentes para manter isso. Primeiro, que a gente não pode buscar atendimento, e segundo, porque a boca é a porta de entrada para doenças, né? E vai saber se não é mais para frente, se não vão sair estudos mostrando essa correlação do agravamento de doenças,
né, por conta do Covid e de bactérias da boca. Não se sabe, não é comprovado, mas é uma possibilidade de pesquisas adiante para investigação. Tá? Então, é importante você cuidar da sua saúde bucal para que você não tenha nenhum agravamento e nenhum problema de saúde da cavidade oral, ok? Então, gente, o que eu queria compartilhar com vocês era um pouco dessa importância do cuidado, né, durante as práticas odontológicas. E aí, esse final que a transmissão direta, né, da doença, ela é através de um mecanismo de transferência de um determinado agente causador. Então, na prática odontológica, nós podemos ser esses veículos. Então, nós podemos ser veículos de transmissão e nós temos que interromper esse processo, tá? Na nossa primeira resposta como prestadores de serviço de saúde e é de proteger nossos pacientes, nossos funcionários, nossa família e a sociedade. E devemos nos concentrar na prevenção desse surto e de futuros surtos. Então, as práticas odontológicas elas vão ser remodeladas, novas formas de atendimento já estão sendo protocoladas para gerar esse controle. Associada a isso, né, essa pandemia, ela traz um impacto financeiro muito grande para as práticas odontológicas, a curto e a longo prazo. Por quê? Porque o profissional dentista ele não está só atendendo urgências e emergências, isso nós já temos 40 dias, assim como outras empresas estão fechadas, mas no retorno da prática é a profissão que tem o maior contato, é uma profissão que está correndo o maior risco de contaminação. Então a gente não sabe como será esse retorno e isso economicamente tem um impacto, porque nós também estamos precisando adquirir insumos, equipamentos de proteção individual que antes nós não tínhamos, que acabam encarecendo a nossa hora clínica ali de atendimento. Então isso gera um impacto muito grande. E tem um artigo que é o The Financial Impact of COVID-19 on Your Practice, que ele fala muito dessa questão do impacto financeiro dentro da odontologia. Inclusive ele cita, né, que é possível que depois desse surto muitos dentistas deixem de exercer a profissão, né, porque elas não vão conseguir se equilibrar por conta da escassez, eles não vão conseguir se equilibrar financeiramente e em alguns países do mundo isso pode gerar inclusive uma escassez desses profissionais no mercado. É um artigo que faz esse relato que é uma coisa que precisa ser dada atenção. E o outro lado é essa questão da saúde bucal em geral que eu expliquei para vocês, que é necessário nós termos esse cuidado, porque uma impacta na outra, e nesse contexto de coronavírus, que nós temos uma fragilidade maior do organismo, estar com a saúde em dia é extremamente importante. Então, gente, é dessa forma que, ao meu ver, há um impacto na saúde pública da prática odontológica nesse contexto do coronavírus. Eu queria agradecer muito o tempo de vocês comigo até aqui, e compartilhar com vocês um pensamento, né? Deixe as suas esperanças e não as suas dores moldarem o seu futuro. É um momento que nós temos que parar e não se lamentar. É um momento que nós temos que deixar a esperança moldar nosso futuro. Tá? A gente não pode ficar na dor. Esse momento, essas quase 5 últimas semanas, já perdi até as contas, eu tenho passado também momentos desafiadores como muitos de vocês, mas a gente está sempre buscando, né, contribuir com as pessoas, olhar para a gente, buscar uma coisa diferente para fazer, para não ficar lamentando, porque se a gente fica na lamentação, o futuro, né, não vai ser o mesmo de a gente buscar atitudes que modelem, né, esse futuro. Então é com esperança que a gente faz isso. Eu queria muito agradecer, muito obrigado, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.